Você, assim como eu, adora usar repertórios históricos na sua redação ou ainda não sabe como usá-los e gostaria de aprender? Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 alusões históricas que você pode usar de qualquer maneira, independente do tema que cair no Enem. Bora! Fala galera, mais um vídeo do canal Medversitário. Eu sou o João Vitor, estudante de Medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E bom, no vídeo de hoje eu vou fechando aqui uma série de vídeos que eu fiz sobre redação na reta final do Enem para ajudar vocês a escrever melhor e alcançar a tão sonhada nota 1000, com um vídeo trazendo para vocês 3 repertórios coringas que servem para ser usados em qualquer tema de alusões históricas que eu mais usava durante todo o ano de preparação que eu tive escrevendo redações. Bom, se você está desesperado e não sabe nem escrever uma redação, confere no card aqui que eu estou deixando para vocês e no link na descrição um vídeo que eu fiz completo mostrando o meu modelo de redação e que eu te garanto que você vai conseguir no mínimo 900 pontos usando ele. Inclusive no vídeo eu explico o motivo de eu poder garantir esses 900 pontos para vocês caso usem o modelo. Então clica lá para assistir ele, dá uma pausada nesse aqui e vai ver ele lá, ou assiste esse primeiro e deixa aquele para mais tarde. É um vídeo longo de 30 minutos, mas assim, eu boto todo o meu conhecimento de redação lá e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de terem assistido. Mas para você que já tá craque na redação, vou trazer aqui no vídeo de hoje 3 alusões históricas que você pode usar em qualquer tema. Antes de ir para a primeira delas, eu só queria falar que a semana que vem vai ser uma semana especial aqui no canal. É a última semana, né, antes do primeiro dia do Enem. Então, especialmente para vocês, eu vou estar soltando 3 vídeos na semana que vem. Um na terça sobre como acertar mais questões de humanas. Na quarta, como acertar mais questões de linguagens. E na quinta, do que fazer na reta final da prova, ali no final de semana, na sexta e no sábado. Se você deve estudar, se você deve revisar, se você não deve fazer nada. Então, ao longo do mês, eu dei todas as dicas de redação. Na semana que vem, vou dar todas as dicas de que eu usei de humanas e linguagens para vocês. E falaram que eu fiz no final de semana antes da prova, para conseguir passar em medicina na federal. Então, caso você não queira perder esses conteúdos, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você ter certeza que o YouTube vai te avisar quando eu postar algum conteúdo, que para esse mês de novembro e dezembro eu tô planejando muito conteúdo bacana aqui pro canal. Bom, agora que os recados já acabaram, vamos direto para a nossa primeira alusão histórica para você poder usar em qualquer tema de redação, que é a Segunda Guerra Mundial. Bom, não adianta eu só falar aqui o período histórico para vocês e não explicar como vocês podem usar em qualquer tema que for cair na redação do Enem. Então, por exemplo, eu vou te provar isso, que tem como usar em qualquer tema. Então, caso caia algo sobre preconceito de alguma forma, que melhor período histórico será a Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente teve, infelizmente, o Holocausto, o preconceito dos alemães com outras raças, principalmente contra os judeus, que acabou levando à morte de milhões desse povo. Então, algum tema de preconceito dá para falar de Segunda Guerra. Se cair algum tema relacionado ao trabalho, a gente também pode associar, porque na Segunda Guerra o homem ia para a guerra. Então os ofícios que eles faziam no dia a dia acabaram ficando sem gente para fazer. Então o que aconteceu? Que as mulheres que só ficavam em casa cuidando da casa e dos filhos, elas começaram a trabalhar nos ofícios dos homens que iam para a guerra, e esse foi um passo muito importante para o começo da emancipação feminina. Porque depois, quando acaba a guerra, as mulheres até que permanecem no mercado de trabalho, e aí que começa um movimento que até hoje está em curso, né, de as mulheres conquistando o seu lugar no mercado de trabalho. Bom, se cair algum tema sobre política, que eu acho difícil, mas você pode falar dos governos totalitários, tanto de direita e tanto de esquerda, que estavam em embate na Segunda Guerra Mundial. Também o debate, né, da democracia, da liberdade, contra o fascismo, o socialismo e o autoritarismo. Se cai algum tema sobre saúde ou sobre tecnologia, você pode citar a Segunda Guerra falando que, mesmo com todas as coisas ruins que aconteceram, algo que a gente pode tirar de bom dessa guerra foi que a medicina teve que avançar muito, a tecnologia igualmente. O primeiro computador, por exemplo, foi criado pelo inglês Alan Turing para tentar desvendar os códigos dos alemães da Segunda Guerra. Então, tecnologia e saúde você pode citar. Se cair algum tema sobre violência, é lógico que pode citar, é o episódio mais violento da história da humanidade. E se cair algum tema sobre meio ambiente, você também pode citar a Segunda Guerra, porque, por exemplo, não só para conquistar território para a luta, que os alemães na sua invasão destruíram várias árvores das florestas belgas, mas também para ter tanto recurso para construir armas, aviões, tanques, munições, precisa de ser extraído esses recursos para a produção desses armamentos do meio ambiente. Agora que eu já mostrei como você pode usar a Segunda Guerra em praticamente todos os temas, vamos para a nossa segunda alusão histórica, que é o período da Revolução Industrial. Se você quiser ver eu usando Revolução Industrial como repertório da minha redação, confira aqui no card um vídeo que eu postei sobre como fazer sua introdução, porque todos esses repertórios históricos eu aconselho a vocês botarem mais na introdução e deixarem citações e dados assim para parágrafos de desenvolvimento.
e nesse vídeo eu ensino vocês a fazerem a introdução e dou vários exemplos já usando Revolução Industrial nas minhas introduções. Mas vamos lá, se cai algum tema de meio ambiente e você quer usar Revolução Industrial, é muito adequado e você pode falar, por exemplo, que desde a Revolução Industrial os impactos antrópicos que foram causados pelo homem aumentaram demais na natureza, principalmente a poluição que vinha dos chaminés das fábricas. Se cai algo como trabalho infantil, você também pode falar que na Revolução Industrial era comum a situação de crianças trabalhando nas fábricas, porque os patrões queriam lucrar mais e as crianças, como recebiam menos, podiam realizar trabalhos mais delicados pelo tamanho das suas mãos, que os adultos faziam os donos lucrarem mais. Bem, algum tema sobre tecnologia. Não sei que repertório melhor tem para falar do que Revolução Industrial. Até hoje aí a gente vive revoluções industriais, a gente atualmente está passando para a quarta revolução, que a gente vai ter robôs, inteligência artificial, então está muito presente nos dias de hoje. E por isso mesmo pode ser um tema do Enem, né? Porque é sempre um tema que é muito atual na nossa sociedade. Bom, é lá que ocorre também o surgimento dos sindicatos, porque tinham muitos trabalhadores desempregados, e aí que começa a surgir o movimento operário. Então esse sim é um bom repertório para você usar de desenvolvimento se você quiser usar alusões históricas. Também se cai algo sobre violência, é muito importante a violência dos patrões e dos empregados. Muitas vezes violências físicas mesmo, porque tinham como se fossem capatazes, que se você não estivesse realizando seu trabalho direito ia te machucar fisicamente, mas também tinha violência psicológica, porque na maioria das vezes o ambiente de trabalho era totalmente insalubre, fábricas escuras, 18 horas de trabalho por dia, não tinha horário nem para comer direito, por salário muitas vezes que só dava para o trabalhador sobreviver. Então o abuso do empregado era óbvio ali e por isso até que surgiu esse movimento operário, né? Bom, e qualquer tema sobre urbanização também e cidades, você pode citar que foi com a Revolução Industrial que começou o aquecimento e o crescimento das cidades. As pessoas saíam e migravam do campo, indo para cidades, buscando empregos nas fábricas, e foi aí que o mundo começou a ficar urbanizado, porque antes da Revolução Industrial, a maior parte das pessoas viviam no campo. E aí, com a Revolução Industrial, as pessoas começaram a migrar para cidades e o mundo virou, em sua maioria, urbanizado. Bom, agora indo para a próxima alusão histórica que você pode fazer, é o período da colonização brasileira. Também é considerado um repertório coringa porque pode ser associado com vários temas. Por exemplo, se cai alguma redação de algum tema do meio ambiente, você pode falar do desmatamento, tanto para explorar o território e começar a urbanização da colônia, como também para a venda, que os portugueses desmatavam para o Brasil para vender na Europa. Também tem uma associação que eu sempre gostava de usar, que os portugueses tinham uma falsa sensação de os recursos naturais aqui serem infinitos. Então não importa quantas árvores eles tiravam, o quanto de ouro que eles tiravam daqui, o quanto do solo eles aproveitavam para fazer café ou cana-de-açúcar. Essa era a terra das riquezas, os recursos naturais nunca iam acabar. Então, devido a esse pensamento português, até hoje a gente tem essa falsa sensação assim, e por muitas vezes explora demais os recursos do nosso território. Se cair algum tema sobre saúde, você pode colocar aqui, por falta de conhecimento da medicina na época, ou por falta de vacinas, muitos portugueses morriam no caminho para vir para cá, nas caravelas, e também muitos índios morreram porque não tinham os anticorpos para combater as doenças que eram comuns lá na Europa, como uma gripe, por exemplo. Se cair um tema de tecnologia, é muito interessante você usar a colonização brasileira para falar como a tecnologia pode ser usada como forma de dominação. A tecnologia portuguesa era maior que a dos índios, principalmente bélica. Então, mesmo com um número menor de pessoas, eles conseguiram exterminar a maior parte da população indígena que já vivia aqui e tomar para si o território, justamente por causa do avanço tecnológico. E a tecnologia sendo usada como forma de dominação, né? Bom, algum tema sobre preconceito. Você também pode usar a ideia de que os europeus se achavam superiores, e aí europeus, no nosso caso, são os portugueses, e eles se achavam superiores tanto dos índios quanto dos africanos que foram enviados para cá para serem escravos, né? Algum tema sobre violência. Você também pode usar a violência contra os indígenas e os africanos. Se cair algum tema relacionado ao trabalho, você pode focar tanto no trabalho escravo com os indígenas, com os africanos. Se cai algum tema assim de consumo, hoje em dia a gente vende algo esperando dinheiro em troca, e na época da colonização acontecia o escambo, né, que era a troca de um produto que não tinha valor para um por um produto que não tinha valor para o outro. Então, por parte dos portugueses até tinha essa visão de lucro, mas dos indígenas não. E se algum tema de cultura for cair, é muito legal você falar das trocas culturais que teve e que o Brasil é um país miscigenado justamente por, desde a colonização, vários povos se misturarem aqui, e hoje em dia a cultura do nosso povo é originada dessa mistura. Porque a gente tinha aqui os portugueses que representavam os europeus exercendo influência aqui, a cultura indígena, a cultura africana. Então todas elas têm origem no que é a cultura brasileira de hoje.
Então essas foram as 3 ilusões históricas que eu mais usei para fazer minhas redações e um pouco de exemplo de como você pode usar cada uma, independente do tema que cair no Enem em 2021 ou em qualquer Enem que você for fazer. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo aqui do canal. Se gostaram, se inscrevam no canal, que isso ajuda muito a gente que está produzindo esse vídeo, dá uma motivação do caramba. Eu fico com mais e mais vontade de trazer conteúdos para vocês quando eu vejo assim que vocês gostam e estão me retribuindo com o feedback maravilhoso que vocês têm dado nos últimos vídeos. Obrigado de verdade mesmo a você que está comigo até agora. Eu te espero nos próximos vídeos e hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!